Bom dia, Carol Curimbaba, nesta terça-feira pré-feriado. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham aí na PAN, a Fernandinha, todo mundo aí que acompanha a gente sempre e os que estão chegando novos, né, Lívia? Bom dia a todos. Bastante gente chegando. Bom dia, Carol. Carol, e por onde a gente começa, né? Tanta coisa acontecendo, o mundo político não para, os apoios apareceram, uns decepcionaram, outros nem tanto. Toda aquela mobilização, aparecem também as notícias, né, de fraude daqui, compra dali, todo mundo fica meio ressabiado. Enfim, qual o cenário que temos para hoje, nessa terça-feira? Não sei se é só o tempo que está nebuloso. Na verdade, a gente sabe, né, Lívia, que política é muito mais um jogo de negociação do que de conceito mesmo, conceito político e ideologia. No fim, Sim. acaba sendo isso, né? Uhum. Nós vimos que Ciro Gomes, que tanto xingou o Lula em todos esses meses, está há anos, na verdade, xingando o Lula, declarou aquele apoio murcho ali, mas declarou o apoio ao ex-presidente Lula. A Simone Tebet também, que sempre se julgou como uma liberal, como uma pessoa de direita, também declarou apoio ao Lula. Muito provavelmente eles fizeram negociações para ter espaço no governo Lula. Eu acho que a Simone até foi bem clara quanto a isso, fez algumas exigências, né, para ele, fez exigências sobre as mulheres ganharem o mesmo que homens em mesmos cargos, né, igualar o salário de mulheres e homens. Provavelmente vai ganhar um espaço no governo Lula também, eu acredito. Política, para muita gente, é isso. Se a gente concorda ou não, eu não sou tão a favor, porque para mim, primeiro tá as minhas questões morais, as questões éticas, e eu acho que, como eu já dei minha opinião aqui na terça-feira passada, Lívia, continuo com a mesma opinião. Não sou apaixonada pelo Bolsonaro, mas acho sim que o governo Bolsonaro teve grandes conquistas, e qualquer dos erros de Bolsonaro, tiveram erros muito grandes, não conseguem ser tão grandes quanto os erros de tantos anos de governo Lula, tanta corrupção, tanta enganação. Então, para mim, é isso em primeiro lugar. Mas é vida que segue, vamos ver o que vai acontecer. E como a Simone Tebet, falou, alguém precisa controlar o Lula, né? Se ele ganhar, que é um ponto que eu queria deixar aqui bem claro. Se a gente avaliar, Lívia, as probabilidades, né, de um ou outro ganhar. Lula, é claro que está na frente aí, né? A gente já viu das pesquisas, para quem acredita ou não em pesquisa. Mas, em geral, os candidatos que ganham no primeiro turno, Lívia, eles, aqui no histórico, né, aqui no Brasil, eles ganham no segundo turno também. Outro ponto importante para a gente notar, Lívia, o Lula teve o maior número de votos absolutos da história no primeiro turno, né? Então foram muitos votos para ele. Em 2018, que a polarização já estava muito agressiva, o Haddad ficou muito próximo do Bolsonaro. E o Haddad, assim, ninguém conhecia, só sabia que era, né, a sombra do Lula ali. E o Lula agora, né? Então, acho que são pontos que a gente precisa notar, precisa ficar bem alerta, para quem não quer Lula, mas no governo ficar bem preocupado. Mas o Bolsonaro tem a máquina na mão, né? E eu acho que ele está crescendo, apesar da última pesquisa mostrar que ele caiu 1 ponto percentual, eu acredito que nos meandros aí do Brasil, ele acaba crescendo, né? Porque ele consegue mostrar trabalhos mais recentes, enfim. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas está meio nebuloso ainda, né, Lívia? Bastante. Segundo o pessoal aqui da redação, segundo o Datafolha, meu filho já teria nascido também. Então, pela margem de erro do Datafolha, o Davi já estaria nos meus braços. Ai, meu Deus do céu. A gente quer ver logo o rostinho dele. Ai, só rindo mesmo, viu, Carol? Porque tá ficando difícil. Mas eu vou te falar, viu, Lívia? A gente está descobrindo nesses extremismos pessoas que a gente nunca imaginava, bem petistas. Exato. E outras bem bolsonaristas. Então, assim, a gente vai descobrindo cada um, né? Eu fiz um vídeo na semana passada que deu bastante repercussão aí. E foi um vídeo, acho que eu sou muito a favor, né? Claro que eu sou a favor da liberdade, cada um aí tem seu direito de escolher se vai se posicionar de um lado ou de outro ou não. Mas eu acredito que principalmente pessoas envolvidas politicamente, pessoas que dão sua opinião, como é o meu caso, por exemplo, eu trabalho com isso, eu acredito que eu tenho que me posicionar, e foi o que eu fiz de uma forma bem leve,
só falando Sim. realmente que tipo de governo Lula que a gente vai encontrar, né? Um Sim. governo grande, que gosta de estatização, que acha que o governo é mais importante para investimentos do que iniciativa privada, acabar com reforma trabalhista, enfim, todos esses passos aí que a gente já viu antes, sabe que não dá certo, mas ainda tem gente que teme votar nele. E acabei me posicionando dessa forma leve, né? Eu acredito que foi leve, não sei, tentei ser, mas me posicionei. Passei para os grupos de WhatsApp, Lívia do céu, descobri cada coisa, viu? Então, eu espero também que esse povo que tá votando no Lula, né, saiba que não vai ter vida fácil, né? Lembrando, mais uma vez, que Senado, Congresso, tudo, a galera lá de cima ficou mais para lá do que para cá, né? Isso tudo, podemos ver um Lula enfrentando o que enfrentou um Bolsonaro, né? Caso o Lula seja eleito também. Ou vai ter muito dinheiro para emenda, porque isso é uma coisa que a gente precisa falar no governo Bolsonaro para ter o recorde de orçamento aí secreto, né, de dinheiro para emenda, para conseguir negociar com o Congresso. Isso aconteceu, eu sou completamente contra, mas isso aconteceu. E com esse Congresso que a gente tem hoje, provavelmente Lula deve manter essa dinheirama aí para a turma para conseguir negociar ou aumentar. Só assim, porque o Congresso, em teoria, tá mais de direita, mas vai saber se esse pessoal realmente só não aproveitou uma onda aí, né? E se tem ideologia mesmo, mas eu espero que sim, tá um Congresso mais fácil de passar as reformas estruturantes que a gente tanto precisa, mas se entrar o Lula, não vai rolar. Se entrar o Bolsonaro, talvez, né? Entre o talvez e o não. E outra coisa que é inevitável a gente comentar sobre a repercussão péssima e negativa com relação ao pronunciamento, né, do Lula com relação aos mineiros, ao apoio de Romeu Zema ao Bolsonaro. Eu acho que tá indo tudo ok até então, e aí, para mim, é um retrocesso, é dar um pulo para trás. Porque com relação a isso, ontem eu até ouvia uma entrevista o Eduardo Bolsonaro estava ontem no Pânico, falando sobre essas questões que muito se questionava o pai dele mandar, né, dinheiro para o PC, governador que é do PCdoB, não sei da onde, é do PT, não sei de quê. E ele falou, independente de governo, ele tem que fazer o que tem que ser feito como presidente, né, sem olhar quem. E aí agora o pessoal já fala assim numa velha política, não, eu beneficio os meus e os que não são, que se dane. Você acredita que seja dessa forma também, Carol? Primeiro que eu acho que assim, ali não tem santo. Então, o Bolsonaro, claro, é natural, ele privilegiou mais os governadores que estão mais próximos dele, os deputados também. Houve isso, é um fato. Mas teve, claro, dinheiro que teve que ir para os outros governadores, para outros deputados que são de oposição, que ele não pode deixar de dar também, né? Então, acho que isso acontece em qualquer um dos lados. Mas eu acredito que a forma que o Lula faz é mais agressiva e a forma que ele disse ontem mostrou bastante o que a gente pode esperar, né? Eu a senti como uma ameaça, foi bem ruim, porque não foi uma ameaça para o governador Zema. A briga política tem, ele está falando isso em campanha, os nervos ficam mais acalorados mesmo. Mas foi uma ameaça para o povo mineiro, porque o que ele vai fazer com o Zema? A única coisa que ele pode fazer em uma democracia é destinar menos recursos. Sim. E aí o povo mineiro é que vai sofrer. Então eu acho que, na verdade, foi um ponto positivo para o Bolsonaro, para falar, poxa, vocês vão votar num cara que vai prejudicar vocês? Né? Então, o Lula acho que está falando demais. Esquece, graças tem a gente Deus. gravando. Então perigoso. O negócio tá feito, é triste ouvir esse tipo de declaração, porque só incita ódio. Eu já falei, eu não gosto desse tipo de abordagem política, mas eles estão em campanha, né, Lívia? É meio terra sem lei ali. Com certeza. Ontem tivemos debates, não sei se você já acompanhou algum, o pessoal estava comentando aqui, parece que a coisa tá bem apertada, falando de Rio Grande do Sul. Eduardo Leite, que parecia que vinha nadando de braçada aí, disse que não foi tão bem no debate por lá. Aí tivemos debate por aqui também, mas eu confesso que esses debates, quando está no segundo turno, vira mais uma guerrilha, um ataque, do que uma oportunidade de colocar propostas às mesas. E eu acho que até a forma que o debate é feito pelos entrevistadores, o objetivo é fazer guerrinha ali dentro mesmo, não é perguntar de propostas, né? Senão eles fariam perguntas muito específicas. Sim. É ruim de ver, né? Eu assisto bastante debate para ver qual que é a jogada de cada um ali. O que eu entendo, os governadores que têm
principalmente Sudeste e Sul, que estão ali na linha de Bolsonaro, Tarcísio, né, do Rio Grande do Sul também, muito provavelmente tem mais chance de ser eleitos, então acho que vai ser... E aí outro ponto para a gente notar, né, se o Lula ganhar, ele vai ter que lidar com esses governadores mais de direita, ou se o Bolsonaro ganhar, aí o caminho está um pouco mais fácil, a comunicação. Tá tudo bagunçado, tá tudo difícil, mas pelo que está se desenhando, se Deus quiser, vamos ter bons 4 anos aí, e a gente só quer paz, né, Lívia, nessas eleições. Com certeza. E aí, caminhando pro fim das nossas, dos nossos pontos, temos uma geração nem. Adorei esse termo. Lívia, o que é triste é mais um ponto. Essa geração neném surgiu, que eu já vou explicar o que é, também depois de políticas públicas que não deram subsídios para que fosse uma geração empreendedora ou uma geração trabalhadora, independente se você vai abrir teu negócio, se você vai trabalhar no negócio do outro. A geração neném são esses jovens de 18 a 24 anos, né, que nem estudam e nem trabalham. E segundo uma pesquisa que surgiu aí em parceria com a OCDE, o Brasil está em segundo lugar de maior número de jovens que nem estudam e nem trabalham. 36%, pessoal, vamos ficar atentos, 36% desses jovens não estudam e nem trabalham. Imagina a repercussão que isso não tem para o futuro, né? Que é bem aquele início, sabe, Lívia, que a gente sai da faculdade, está começando um emprego, começando a criar maturidade, pagar boleto, e a turma não está estudando nem trabalhando, e a grande maioria das vezes por não querer. Isso que é o ponto, não é só por falta de oportunidade. Mas eu tenho certeza que tem um iPhone do ano, um telefone, smartphone, está conectado, redes sociais para todo lado, né? E dando palpite ainda na vida do outro. E eu vou te falar, Lívia, eu frequento muito escolas públicas com o projeto que a gente faz social, e o que mais assusta, assim, é a falta de perspectiva mesmo que o jovem tem. Sabe, a perspectiva máxima que eles têm é, poxa, eu quero só fazer uns bicos aí para arranjar um dinheiro justamente para comprar um celular de última geração. Agora, não enxerga a possibilidade que ele pode estudar numa faculdade, pode estudar fora, dependendo se você consegue bolsa, se você é esportista, você consegue bolsas fora. Difícil? Muito. Mas você tem que correr atrás, é possível, tem esses caminhos. E falta muito política pública que abrace isso, né? Eu não gosto muito de falar nisso dessas questões de escola, mas acho que não. O próprio curso dos professores já estimula com que o professor não ensine o empreendedorismo, não tem nem tempo. Muitas vezes é tanta carga, é muito difícil para o professor. Mas na escola deveria ser muito mais estimulado empreendedorismo. E quando eu falo empreendedorismo, não é só virar um Bill Gates, mas você também saber como sair das situações, criar novas situações dentro do seu próprio emprego. O fato de ter escolas em período integral é essencial para que a criança e o adolescente não tenha tempo livre aí na rua. Você ter ensino profissionalizante junto com o ensino médio é fundamental, principalmente em municípios que têm muita indústria. Então, tem várias políticas públicas que a gente precisa incentivar e que não foram muito incentivadas nos últimos anos, especialmente no governo petista. Eu sou sempre muito honesta, tá, Lívia? Eu procuro ser. Eu acredito que nos últimos 20 anos, principalmente, muito mais crianças tiveram acesso à educação, tá? Isso é fato. Só que a qualidade da educação caiu demais. Demais, criando quase um exército de jovens que não têm formação adequada. Então, a gente precisa atuar para que essas crianças que estão ali dentro da escola fiquem mais tempo e tenham mais vontade de trabalhar e gana e mais perspectiva de vida, mas é muito difícil num país continental como o nosso, mas é necessário, extremamente necessário, Lívia. Então, vamos ficar atentos, muita gente aí sem emprego. Vamos forçar essa turminha aí, começar uma carreira, se posicionar na vida, porque aí, né, é nessa fase, se você quiser começar a trabalhar com 25 anos, você já está lá atrás na fila. Então, eu fico pensando nisso, né, e sonhos, e projetos, e futuro. Eu sei que não é fácil, né, mas a gente vê aqui por São João mesmo, o número de adolescentes que a gente vê vendendo doces no semáforo aqui em São João, tô falando por onde eu passo, minha realidade, aumentou, assim, descaradamente. Tem dia que você passa no semáforo, tem 4, 5 deles sentados ali naquela margem do viaduto,
vendendo aquelas paçoquinhas, entendeu? E aí eu fico pensando, e as políticas públicas? Será que não tem ninguém, uma assistência social que chega ali e fala, por que você está aqui? Entendeu? Por que você não está num programa? Tem tantos programas aqui, falo por São João. A prefeitura lançou tantos programas de graça, oferecendo cursos e tudo mais, e ninguém questiona essa realidade? Exatamente. Por que acontece isso? Então, se está aqui assim, imagina nos grandes centros. De São João, a gente está falando de uma cidade pequena se comparada ao Brasil, né? Ser o segundo no mundo dessa geração. Nem é muito sério isso. É muito sério. Lívia, concordo 100% com você e eu teimo em falar, para a gente resolver isso, tem que ir desde ali da base, né? Eu falo que é desde o pré-natal vai fazer a diferença. Um pré-natal bem feito vai fazer com que a criança seja bem nutrida, então ela nasça com condições físicas e psicológicas muito mais fortes. Depois, o investimento na primeira infância é essencial, porque na primeira infância, do 0 até os 3 anos, e tem gente que estende até os 6, que é onde o cérebro está em maior desenvolvimento. Então, é ali que a gente tem que focar em desenvolvimento, investimento. E depois, durante a escola, aí que eu falei, né, escola integral, ensino profissionalizante. Mas em municípios como o nosso, Lívia, é muito possível ter esse trabalho mais próximo, tanto das escolas com as famílias, que eu sou extremamente a favor, quanto das assistentes sociais com as famílias também, porque é um trabalho desde dentro de casa, né? Então, é complexo, é muito difícil, mas eu acredito muito que se for para o Estado estar junto com a população realmente fazer a diferença, tem que ser aí desde o início, desde o pré-natal, até aquele adolescente se formar pelo menos num curso legal, num curso técnico que é essencial aí para o início da carreira dele. E as pessoas escoram muito na falta de oportunidade. Porque aí começa a geração mimimi, né? Que é outra geração. Essa daí não tem nada a ver com essa que a gente tá falando. É muito mais fácil encontrar desculpas do que encontrar uma solução. Eu falo isso para tudo, depende para tudo na vida. É muito mais fácil você falar por que você não vai do que achar um motivo para você ir. Isso em todas as áreas. E aí, a pesquisa mostra, Carol trouxe aí, é porque não querem nem estudar e nem trabalhar. Porque já teve-se uma geração que preferia trabalhar do que estudar. Isso a gente tem exemplos aí concretos. Eu tenho na minha casa, meus pais são empresários sem ensino superior, só de ensino médio. Então aí a gente tem opção, exemplos e exemplos de pessoas bem-sucedidas que não estudaram, porém deram a vida no trabalho, e agora nem isso. Exatamente. E aí, voltando ao tema governo Lula, governo Bolsonaro, eu acho que um ponto que eu tenho sempre a falar é que eu acho que o governo Bolsonaro não deu tanto foco à educação como deveria, deu foco em outras coisas muito importantes, mas para mim a educação é fundamental. Esse final de semana, Lívia, ocorreu uma coisa interessante, eu encontrei o astronauta, o Marcos Ponce, inclusive meu filho ficou alucinado quando descobriu que ele já tinha ido para o espaço. E aí eu falei para ele, olha, a única coisa que eu vou te pedir, por gentileza, é cuidar das crianças, porque se a gente não cuidar aí da base, o resto não funciona, né? Então eu acho que o próximo governo, o ideal, o sonho de consumo meu seria que focasse justamente nas crianças e jovens e adolescentes. Mas a gente chega lá, Lívia. Com certeza. Carol, obrigada pela participação nessa terça-feira. Terça-feira que vem tem mais destaques. Estamos aproximando aí, semana a semana do segundo turno. A gente se encontra para mais papo com Carol. É isso aí. Muito obrigada a todos que nos acompanham aí de terça-feira. Mandem sugestões de coisas que vocês querem, perguntas para a gente comentar aqui. E Lívia, muito obrigada de coração. Um beijão para todos vocês e até terça que vem. Beijo nas crianças e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.